ping aí para eu saber que vocês estão me escutando. Tá me escutando? Beleza, então vamos em frente. Então a gente vai agora começar a entender como realmente funciona um Data Warehouse. Então a gente vai definir algumas terminologias, apresentar um sistema completo e apresentar os processos principais que nós encontramos dentro de um Data Warehouse. Então vão ter esses seis passos aí, onde a gente vê, né, já a transição, revisão, o que é um ambiente Data Warehouse, já é uma coisa meio imã, meio Kimball, e aí a gente vai caminhar em direção ao meu autor original preferido, né? Apesar de que mais tarde aparece um autor pouco conhecido, mas muito bom com o método ágil que a gente vai ver proximamente. Ok. Então, e aí a gente também vai andando em direção a precisar de mexer com dados e coisas assim, né? Então daqui a pouco começam as aulas com ferramentas, as quais eu tenho que pegar a versão nova, coisas assim. Então, o ambiente de DW. Né? Então, qual é o ambiente do Data Warehouse? Né? Obviamente, a gente lembra, né, da aula passada, né, a gente falou que é, que é um lugar para guardar os dados estruturados, né, por assuntos, né, não voláteis, integrados. Né? Problemas de integração, né, é um problema onde nós gastamos muito tempo. Né? E isso só mostra uma coisa, né? Mostra que, que os dados nas empresas não estão bem feitos. Né? Porque se eu tenho um problema de integração, significa que os dados estão pensados de maneira diferente em lugares diferentes. Né? E isso vem basicamente da distribuição da empresa. Né? A empresa vai crescendo, né? E principalmente vai precisar do data warehouse. Geralmente são empresas maiores, né? E esse dado vai se distribuindo em vários sistemas e subsistemas. Então a gente fica com um problema de integração, de juntar, né? Meu cliente num dado lugar tal, meu cliente no lugar tal, e a gente vê que o nome dele está diferente, eu tenho que decidir qual é o nome verdadeiro, né? E algumas vezes até as chaves são inconciliáveis, a gente vai ter que fazer uma maneira de conciliar as chaves. Né? Do tipo, num lugar é CPF, no outro lugar é RG. Então eu não consigo juntar as duas bases, aí eu vou ter que ver o registro mais provável de ser aquela pessoa, coisas assim. Ou procurar uma terceira base que associe CPF a RG. Né? E outros problemas que são menores na gestão de dados, mas são problemas do dia a dia. Né? São questões do dia a dia. Quer dizer, como você mantém uma quantidade grande de dados, né? Como você registra a variância no tempo, que é um problema de modelo também, né? Como você escolhe a granularidade, a gente já falou, né? Agora a gente vai no detalhe, geralmente. Né? É difícil uma empresa que não tenha capacidade de guardar o detalhe, pelo menos a curto prazo, né? Online. E questões como particiono, questões bem físicas ali, né? Como eu divido meu dado aqui já no banco de dados físico mesmo. Né? Então aqui tem questões de modelo, questões de espaço, né, que nos trazem, né? E orientação ao assunto também é uma questão importante de modelo. Mas a gente vai ver, né, e vai comentar muitas vezes o trabalho que é a integração. Apesar do que o curso é mais ligado a modelo, né, pela inexistência de bases educacionais onde o problema é a integração. Tá? Então a gente não consegue criar problemas a nível do problema real de integração. Até se alguém descobrir alguma base interessante para isso, na verdade, geralmente teriam que ser tipo duas bases, né? Uma base formada de duas subbases, pelo menos, né? Pode chamar a atenção que eu vou procurar. Então a gente tem esse repositório de dados, né? Que a gente não, quando a gente fala de data warehouse, né? A gente não faz, a princípio, nenhuma exigência de como esse dado está guardado, né? E a gente vai ver que aparecem os data warehouse dedicados, depois eles perdem espaço para os relacionais, depois eles
voltam de alguma maneira nos bancos de dados NoSQL, né, NoSQL, né? Então, a gente precisa guardar muito dado, no nível de terabytes, petabytes, né? E também de qualquer natureza, né, na direção do Data Warehouse, né, do Data Warehouse 2.0, né, ou dos Data Lakes, né, onde a gente fala, bom, agora a gente tem muito mais dado do que tinha antes, Data Lakes, né. E a verdade é que nós normalmente separamos data marts, né, organizados em módulos referentes a o quê, né? Aí a gente tem a primeira uma divisão, né? Aqui eu adotei o termo do Kimball, né? Então o Kimball fala em processos e o Iman fala em departamentos. Isso tem uma diferença, né? De onde eu acho o meu assunto. Por quê? Porque uma empresa é uma organização, né? Uma organização hierárquica. Eu sempre tem essa hierarquia, né? Ela pode ser organizada de várias maneiras, a como ela trabalha, matricial, né? Mas ela é uma organização basicamente hierárquica, porque a hierarquia é a maneira de você controlar, né? E o Imam, né? Ele fala, meu banco de dados é departamental. Vou botar assim, vou botar nesse nível aqui. Meu data warehouse, né? Então meu data warehouse é departamental. Vou botar aqui assim, para ficar mais fácil de desenhar, né? Então, departamento. E o Kimball fala, não, meu data warehouse, né, o assunto do meu data warehouse é o processo, né? E os processos, eles cortam departamentos, né? Então eu vou ter um processo aqui, por exemplo, eu posso ter outro processo aqui, né? Processos. Posso ter um processo aqui, tá? Então, nos processos, né, eu vou achar assuntos diferentes, então, né? Então, essa é a pergunta. Será que nossos assuntos são diferentes? Os assuntos não são realmente diferentes, mas eles vão acabar sendo tratados de forma diferente, né? E enquanto no Iman, né, a gente tem uma dificuldade de trabalhar com a empresa toda, né? No Kimball a gente tem uma dificuldade de trabalhar com um mix, né, de interesses do processo, né? De interesse e de participações no processo. Porque a gente vai navegar em um processo, a gente vai navegar dentro, dentro de vários departamentos, né? Um processo passa por vários departamentos, né? Por exemplo, para vender eu tenho que passar pelo estoque, né? Passar pelo marketing, passar pela logística que vai fazer a entrega. Então, meus processos têm essas características. Voltando a orientado por assunto, né? Então a gente tem esses temas que são diferentes de acordo com os interesses da empresa, né? Integrado, né? Que é todo dado consistente, né? Mesmos valores, todo padronizado, né? Os períodos de tempo bem definidos, não voláteis. Então a gente fica com esse resumo aí que vocês já estão conhecendo. E aí a gente tem dois modelos, né, de como funcionaria o Data Warehouse, agora traduzidos em um diagrama aqui, né? Então, o Iman pensa, bom, nós temos os sistemas que a gente pode chamar de legado ou de fonte, né? Os sistemas que já existem na empresa, né? E aqui eu vou pensar o meu Data Warehouse com meus assuntos. Então, por exemplo, o meu assunto aqui da empresa, tudo que acontece na web, no ponto de venda, né? Point of sale, né? Na loja, no correio, né? E aqui eu tenho é, o- e aí daqui eu vou tirar, né, os meus dados, meus data marts, dos assuntos que a empresa está interessada,
enquanto o Kimball vai trabalhar direto com os assuntos, né? E trabalhando direto com os assuntos, ele constrói o Data House como um somatório de assuntos, como a gente vai ver como somatórios de modelos dimensionais, né? Enquanto esse modelo aqui, ele é um modelo ER tradicional, né? Só mais sofisticado para introduzir aquelas questões que a gente tem uh, da integração, do variância no tempo e coisas assim. Tem uma pergunta aqui, Felipe? Tem. Levantou a mão? Então, a minha pergunta é, eu acho que eu não entendi direito o desenho. O que você está desenhando no modelo do ímã em cima é, talvez se encaixaria melhor se eu pegasse esse datamart que você desenhou, que está do lado, e colocasse dentro do círculozinho vermelho de web, e o outro dentro do círculozinho de Não, código. não, porque não, a ideia não é essa não. A ideia é que aqui é por assunto, tá? Então, aqui é olhando para os dados que eu tenho. Meus sistemas operacionais, eu limpo tudo tal e crio um grande R. Tá? Então, esses dados aqui, por exemplo, o marketing pode ter um pedaço aqui e um pedaço lá. Ah, tá. Agora. Ele simplesmente faz a mesma coisa, então, que o Kimball, só que ele modela Ele tem um dentro dos grande, departamentos. ele tem um grande ER intermediário integrado, tá? Tá, entendi agora. Agora eu entendi. Você acha que talvez para empresas muito, tipo, grandes, robustas e tudo mais, o modelo do Imon faz mais sentido do que o Kimball ou não, literalmente não faz a mínima, isso não faz a mínima importância, o tamanho da Não, empresa? eu acho que a importância não está no uso do modelo, tá? Mas sim na prática. Então, se você me falasse, fizesse essa pergunta anos atrás, tá? Vamos dizer, se você fizesse essa pergunta quando eles inventaram essas coisas, tá? Eu diria, não, olha só, a gente já aprendeu, eu perdi aqui. A gente aprendeu que integração, a gente tinha um histórico, tá? Que integração e modelos de dados era importante, ok? Então eu Uhum. ia falar para você, teoricamente, né, construir um grande ER aqui, né, arrumando todos os dados que eu tenho, tá, isso teoricamente me parece realmente mais adequado, tá? Mas o que aconteceu é que basicamente a prática mostrou que esses projetos são muito difíceis. Uhum. Então você constrói esse grande ER, enquanto isso as empresas têm necessidades, né? Então ou você constrói ele em partes, né, e que não é muito adequado, ou você vai direto porque a empresa realmente precisa, que é isso aqui, tá? Isso é que a empresa realmente quer, né? Essa é a necessidade do cliente aqui, é ter esse dado de alguma forma. Tá? Então, com a experiência de ver aí o que acontece no mercado, nem necessariamente a minha experiência, né? É muito mais fácil, como um projeto de criação de data warehouse, esse caminho aqui. Tá? Entendi. Muito mais fácil, mas estou falando assim, menos risco mesmo, entendeu? Quer dizer, aqui você pode acabar sem nada. Você passa tanto tempo fazendo esse lado aqui que você não consegue chegar lá, entendeu? E aqui você vai ter alguma coisa. Tá? E aí várias coisas vieram se somar a isso. Primeiro, a realidade que as empresas, quanto maior a empresa, mais data warehouse ela vai construir. Porque como é um processo ao longo do tempo, né? Então a tecnologia está mudando muito. Tá? E, Entendi. e, e aparece, por exemplo, se eu tenho um processo que está na web e eu posso trazer coisas do log, e aí de repente é mais interessante usar um banco de dados NoSQL, né? Então essas coisas vão fazer com que esse Data Warehouse do Imam ele seja uma boa ideia, ele sempre é uma boa ideia, tá? Mas ele é uma ideia difícil de manter e implementar, para você é, é, poder se manter ajustado assim à tecnologia, às necessidades imediatas. Entendi. Isso significa, inclusive, que não, quer dizer, isso não significa que não tenha um ER ali dentro, em algum momento ali dentro, né? Pode ter ERs ali dentro desses círculos azuis, digamos assim, dentro do Datamax.
Aqui não, a gente vai ver o modelo dimensional. Aqui, eu realmente não sei como responder para você, porque eu acredito que o Eamon não estava preocupado com o modelo dimensional, porque não foi ele que inventou, tá? E o Kimball está, né, e direto para o modelo dimensional. Então, eu acredito que existam hoje, vamos dizer assim, modelos mistos, tá? Onde você tem uma empresa que tem esse Data Warehouse integrado, tá? No ER e gera modelos dimensionais no Datamart, tá? Uhum. Mas como a gente viu que as empresas na prática começam a ter mais de um Data Warehouse, né? Pode ter até tecnologias diferentes. Minha experiência com grandes empresas, né? Nesse nível aí, onde eu olhei a relação com o pessoal de dados, é com a Petrobras, né? Então a Petrobras tem um espaço muito bom de gestão de dados para os sistemas de operação dela, tá? E esse espaço de operação dela tem um banco de dados integrado, com todos aqueles personagens que a gente estuda lá em banco de dados. Tem o Data Steward, tem o Data Manager, tem o Database Manager, tem todos, né, os personagens que você precisa ter, né? Para provar uma mudança no banco de dados é bem difícil. Você tem que provar que aquele dado realmente é necessário e você tem que colocar ele em algum lugar, e tem que dizer quem vai gerenciar a entrada de dados ali, né? Mas muitos sistemas de decisão como esse dado está muito bem organizado, né? E muitos sistemas de decisão já olha direto para a base de dados agregada, tá? Entendi. Porque eles têm dados históricos dentro da base de dados agregada, né? Mas é um mercado bem específico, né? A Petrobras, por exemplo, não tem 100 milhões de clientes, né? Ela vende combustível para as distribuidoras, né? Então não é uma Magalu, por exemplo, né? Que tem outras necessidades. Ou um banco, né? Então a gente vai ter dados diferentes acontecendo. Entendi. Obrigado. Ok. Então, voltando aqui ao assunto, né? Então a gente tem ali o Imam falando, né? Um banco de dados com todas essas características, que a definição é realmente uma definição boa, né? E, e o Kimball, né? Ele está falando, não, olha só, você pode pensar tudo aquilo ali, né? Mas na verdade o que as pessoas precisam é uma cópia do dado de transação, né? Estruturado para perguntas e análise, né? Então a gente pode imaginar aqui, né? Deixa eu voltar aqui no Imam, né? Realmente que o Imam está olhando para a empresa, né? Com a necessidade de organização de dados. Todo aquele meu discurso inicial, né? Olhou para isso, né? Para você poder garantir que as decisões são tomadas, né, em cima de dados que a empresa meio que certificou, tá? E o Kimball está falando, olha só, a gente precisa fazer consulta e análise de maneira eficiente para as nossas decisões. Então, o foco é um pouquinho diferente. Não é que o dado não é certificado, mas eu quero realmente atender, né, um pouco do espírito ágil. É mais importante atender do que fazer a burocracia. Então, tem esse espírito um pouco ali no Kimball, né? A gente vai copiar os dados de alguma maneira organizada, e aí ele arranja um modelo simples de organizar, que facilita manter esse certificado, né, que é o modelo dimensional, né? Não precisa ficar discutindo qual é o modelo ER complicado, se vai ter terceira forma normal, não. É um modelo desnormalizado, é um modelo indicado para fazer consultas e fazer análise. E que vai juntar com uma coisa que ficou muito em voga entre 2000 e 2010, mas hoje virou normal, né, que são os modelos OLAP. Então, quais são os componentes do Data Warehouse, né? Basicamente, quando você vai para um espaço de Data Warehouse, você vai trabalhar, né, com bancos de dados transacionais, aqueles do dia a dia, né? Isso aqui pode estar tudo no mesmo banco, tá, gente? Você comprou um bancão, bota tudo lá. Tem máquina suficiente, né? Então você tem lá um banco de dados transacionais, né? Esses bancos de dados transacionais têm alguns dados agregados,
para você poder ver, fazer a sua gerência, né, no dia a dia, né? E isso aqui vai levar, né, esse pacote duplo aqui, né, vai levar aos bancos de dados, né, analíticos, que são destinados à visualização ou cálculo de algumas coisas na análise de dados. Então aqui existe, né, o que hoje e que é, na verdade, o tópico desse curso, né? Esse curso podia chamar Business Intelligence, Inteligência de Negócios, né? É esse pacote aqui. O que é o BI? É eu saber, né, organizar os meus dados de forma a poder fazer a análise dele, né, para previsão, para retrato do passado. Depende do meu destino, do que eu vou trabalhar lá, né? E para isso a gente tem que contar que existem essas duas coisas que a gente vai chamar de sistemas fontes. Então é esse o nosso trabalho. E agora, entre os sistemas fontes, ok? Quais são os sistemas fontes? Transacionais e de gestão. Transacionais, gerência. Vou botar aqui legados, que também são de um daqueles tempos, mas envolve tecnologias anteriores, né, que a gente não está mais trabalhando. Né? E a apresentação, né, e eu vou botar aqui, né, para a gente ter esse banco de dados analíticos, né? Esse aqui é a questão do BI, banco de dados analíticos. E o nosso aplicações analíticas, a gente tem um passo meio longo, analíticas. Né? Então, se eu pegar para trazer o dado daqui para cá, né, é complicado. Então, o que eu faço? Eu aceito um estado intermediário, tá? Que a gente vai chamar de data staging, que você pode pensar como um grande rascunho. Okay? Então, tem um espaço intermediário onde eu posso trabalhar esse dado para ele poder chegar do lado de cá. Eu posso, por exemplo, guardar algumas informações entre uma execução ou outra do processo de ETL ou LT. E o data staging, ele é uma coisa, é um conceito virtual. É um conceito que, olha, eu posso ter aqui um data stage onde eu guardo dados, né, para poder fazer essa sequência, eu posso simplesmente usar como rascunho mesmo e depois que eu passei ali, joguei fora. Mas a gente tem que saber que existe um espaço intermediário que a gente pode usar. Por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer é, como esses aqui são modelos ER, né, a gente trazer para o data staging um modelo ER para ser limpo, né, limpeza, adequação, integração, né? E aí, depois que a gente já fez tudo isso no nosso data stage, a gente realmente gera o nosso modelo dimensional, né, que é o modelo adequado ao processo de consulta de análise de dados. Né? Então a gente tem ali que esse finalzinho aqui, né? Business Intelligence, né, ele vai atender a vários tipos de necessidades. Então, por exemplo, vai ter pesquisa e relatório, né? Uma visão, olhar para o passado, né? E a gente vai tentar olhar o que aconteceu, ok? O OLAP, onde a gente tem, além do olhar para o passado, a gente tem uma maneira de mexer no dado, né, que permite analisar em vários níveis. Tá? Então, aqui, na verdade, a gente tem uma consulta, vou chamar aqui de consulta dinâmica, vocês vão entender mais tarde no curso, né? Mas a ideia é que eu posso fazer agregações, né? Eu posso quebrar os dados para atender melhor o que está acontecendo. Né? E aí a gente tem aqui
os sistemas de decisão empresarial, né, ou de inteligência empresarial, que a pergunta é investigação, né, que é muito resumidas, né, e, por outro lado, você tem o uso do Data Warehouse, né, para o data mining. Né? Então, aqui você está fazendo previsões ou tentando descobrir coisas. Né? Eu posso, por exemplo, um data mining, eu posso ver todo o meu histórico de venda de um produto, né, que é ofertado. Vamos dizer que eu tenho um produto de banco que é ofertado pelo telefone, né, e eu posso analisar o perfil dos meus clientes que aceitaram o produto e tentar fazer um foco mais direto só para os clientes que devem realmente comprar o produto. Então o Kimball vai fazendo esse raciocínio e ele chega aqui nesse mar de componentes. Então o que eu tenho? Eu tenho meus sistemas fonte, possivelmente legados. Né? Eu vou extrair o dado, ok. Nesses dados eu vou guardar de algum jeito, né? E aqui dentro eu vou processar esses dados de várias maneiras, né? Por exemplo, limpeza, combinar, remover duplicados, padronizar, criar dimensões conforme, a gente vai ver o que é isso, né? Colocar em arquivo e exportar para os datamarts que precisam dele, né? E aqui no datamart eu vou ter um servidor OLAP, né? Seja ele relacional ou multidimensional ou NoSQL, 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 né? E aqui eu vou seguir as minhas regrinhas, né, do como deve ser um modelo dimensional. Né? Ok, e aí no próximo passo, né, eu vou chegar lá com vários tipos de ferramenta que tem. Né? Então, a característica típica dos sistemas legados, né, é manter pouca história, né, e ter consultas previsíveis. Né? Você fez um sistema que usa aquilo lá e faz sempre a mesma consulta. Quantas batatas eu vendi hoje? Essa pergunta tem um gerente de batatas lá, né? Ou gerente de combustíveis de uma distribuidora ou de uma rede de postos, né? Ele vai falar quanto álcool eu vendi hoje, quanta gasolina eu vendi hoje e quanta gasolina aditivada eu vendi hoje. E ele vai ter isso por dia, por semana, por mês, vai ter gráficos, mas tudo ele fez como previsão em cima do OLTP, né, em função do dado que ele tinha. Então, o gerente consegue prever muito bem essas informações que são usadas para monitoração. Né, e não tem aí a ideia de dimensão. Quando a gente vai para o data staging, então, aqui nenhum usuário usa isso aqui. Né? Isso é interessante. Né? Isso aqui é fora dos limites. É um rascunho mesmo, da TI. Né? Então, nem o usuário que usa esse cara aqui, nem o usuário que usa esse cara aqui, né, ele vai ter acesso ao data staging area. Né? Ele, então, não prevê consultas de representação e pode ser qualquer coisa. Tá? E pode ser só um conceito. Na verdade, a gente não guarda nada. Né? Porque pode estar em várias máquinas, né? Porque tem relação ao processo de extração do dado do fonte e alimentação dos datamarts. Né? E aí a pergunta, né? Eu posso normalizar o staging area? Pode, não tem problema. Né? Mas ninguém vai ver se está normalizado ou não. Né? E essa normalização aí, ó, não pode migrar para a área de apresentação. Né? Isso aqui é Kimball. Ele fala, ó, na área de apresentação eu tenho dados, né, voltados já para a consulta do cliente. Então, eles já estão organizados. Eu não vou ter que fazer um drawing de 8 tabelas para poder gerar para o cliente. Uma consulta que no banco de dados relacional pode levar vários minutos ou até horas. Né? Eu já vou otimizar para aquela questão ali. Então, eu vou ter, né, o Data Staging Area. Né? Eu vou ter o Extract e o Load. E aqui dentro
eu vou ter transform. Esse desenho eu gostei. E aí tem uma questão, novamente voltando ali à pergunta do Felipe, né? Se você tem um monte de modelos de dados diferentes, né? Então você tem aqui um modelo 1, modelo 2, modelo 3. Vamos supor que esse aqui é um relacional, tá? Esse aqui é um relacional, esse aqui é normalizado, esse aqui é normalizado, mas esse aqui não é. Esse aqui é um outro aplicativo, tá? Vamos ver que seja logs, ok? E aí eu vou buscar isso aqui, tá? Para gerar um modelo para o meu cliente que quer fazer consultas. Então, meu modelo geralmente é assim, né? É uma entidade. Vamos ver o desenho do modelo estrela, né? Então, se eu quiser criar aqui um modelo entidade de relacionamento, eu posso gastar muito tempo, né, fazendo isso, né, nesse esforço, né, que não é que vai acabar levando ao fracasso do projeto, né? Vou chamar aqui de normalização integrada. Grande esforço, né? Como o ETL, né, fica acho que é até maior, né? E 70% do esforço de trabalho de um data warehouse, né, você vai ter uma questão aqui, né, de manutenção integrada. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um colega que trabalhava numa grande empresa que tinha um grande processo de ETL, né? E eles tinham um setor só para cuidar disso, porque diariamente tinha que ser feita a carga, né? Então a história é a seguinte: a empresa trabalhava o dia todo, né? Aí de noite rodava a carga do sistema OLTP, né, para o sistema de tomada de decisão. Essa carga, por causa da carga de todos os outros sistemas da empresa, é aí que começam a complicar as coisas, né? Os sistemas não vivem isolados no mundo, né? Eles rodam num computador ou num conjunto de computadores, seja ele um servidor, né, do tipo grande porte, seja ele um, um pool, né, de servidores mais leves, né? Hoje em dia houve essa transição, né? Mas os sistemas tem vários sistemas rodando ao mesmo tempo, vai ter uma carga, né? Então, de vez em quando, esse sistema não conseguia acabar de funcionar até às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, quando as pessoas começaram a trabalhar, né? Ou aparecia um tipo de dado novo que não estava preparado, né? Ou havia um erro nos dados do sistema que o sistema de transição não estava preparado. Então, existiam muitos eventos, né, ao longo do mês, ao longo do ano, né, onde esse ETL precisava de uma intervenção para deixar ele mais sofisticado, para deixar ele mais rápido, né, para rodar de novo porque estourou no tempo, porque tinha muita carga naquele dia, porque estava rodando um modelo de cálculo de alguma outra coisa, estava fechando a caixa do mês, por exemplo, né? E aí os usuários reconheciam, ó, tá faltando dado aqui, o meu dado não veio. Aí, então tem que rodar só o seu dadinho ali. E aí depois um erro percebido, né? Constantemente. A pessoa, então, todo dia o João reclama que o dele não rodou. Então, como é que eu faço para o dele rodar, né? Então, esse aí é um processo diário de acompanhamento, como de manutenção de um grande sistema. Os servidores de apresentação é onde o DW está organizado já para o usuário final, né? Então aí já está pensando nos assuntos. E nele também, né, para todo esse sistema, né, a gente vai gerir de alguma forma mais ou menos sofisticadas, começam a aparecer no início, não existia, hoje existem ferramentas, né, as informações sobre o DW, né, são os dados sobre os dados, tá? Então hoje muito do esforço é trabalho aqui, né, na catalogação, no versionamento das coisas, do backup das coisas, né?
Isso esse metadado é difícil de ser organizado em um banco de dados central, né? Por exemplo, um metadado que eu tenho, né, vamos supor que eu tenho um processo de ETL. A gente vai ver nas ferramentas, esse processo de ETL é uma sequência de caixinhas, né? Cada caixinha processa alguma coisa do meu dado. Tá? Então eu comecei com o processo 1 aqui, né? Vamos chamar de processo A, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Ao longo do tempo eu descobri, né, que eu precisava fazer outras coisas. Então no meu processo B, eu introduzi mais uma base, passo 1 linha, passo 2, passo 3, passo 4. Como é que eu registro, né, que houve, né? Como eu registro que houve essa mudança, né? Como eu registro também, né? Por exemplo, que a tabela 1 nome, né, virou a tabela N aqui no meu modelo ID cliente. E tem uma fórmula para calcular isso. Que eu calculo, sei lá, o hash do nome para gerar um número, né? Então, eu tenho que guardar algumas informações. Esse é um bom exemplo, tá? Suponha que eu tenho três bancos, tá? Eu tenho o banco 1, onde eu tenho aqui um ID cliente. Tá? Eu tenho o banco 2, que tem um ID comprador. Aí eu falo, ó, ID cliente e ID comprador podem, a ID cliente é no formato 1, vou botar aqui 999, tá? E o ID comprador 9999-9, o ID comprador é no formato alfa, alfa 999-alfa 9. Né? Aí eu vou pegar isso aqui, essa tabela, e vou falar, mais o cliente 1257-1 é o comprador ZKY378-D9. Né? Como é que eu guardo isso? Né? Isso aqui eu vou guardar lá nos meus metadados. Na verdade, dos dados dos meus metadados. Né? Eu vou falar, olha, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é como ligar, e eu vou ter uma tabelinha que liga, né, ID cliente, ID comprador, né, e provavelmente no meu ID dele, né, ID, porque a gente não reaproveita, tá? É raro reaproveitar. Vou chamar aqui ID cliente da Data Warehouse. Ok? Então essas coisas eu tenho que guardar para a próxima vez que vier o mesmo cliente. Né? Então essas coisas elas ficam no Data Staging Area. Né? Elas ficam, é um rascunho que eu não apago, na verdade não é um rascunho, é um objeto de trabalho que vai ficar permanente ali. Acho que a gente tem, eu pelo menos tinha um exemplo disso sendo feito num fluxo lá do Pentaho. Professor, Oi. essa questão ela me parece ser bastante, entre aspas, né, fácil de fazer quando você tem um banco 2, quando todos os seus bancos são SQL. No Não, caso de um NoSQL, ela parece ser bem complexa, muito mais complexa, não? Porque não, porque na verdade qualquer banco você vai ter a ideia de registro, né, e campo, tá? No eu sei, NoSQL mas eles eu só tô estão falando, organizados de outra maneira. aham. Mas eu tô Mas falando mais no sentido do, por exemplo, se meu NoSQL ou NoSQL, né, não tiver exatamente bem modelado,
eu posso ter uma informação que eu quero, que é importante, que está dentro daquele monte de maçaroca que eu sei que ele tem um ID principal, mas lá dentro pode ter um monte de coisa que não está exatamente registrado, né? Está vinculado àquele ID, mas são outras informações. Pode, mas geralmente a gente, quando é documento, o negócio é assim, quando você tem banco de dados de documentos, aí essas coisas não tem um campo bom, né? Complica realmente. E aí, então eu vou botar esse exemplo aqui, né? Vou botar aqui, ó, ID comprador, vou botar aqui, ó, ID contratante, tá bom? Ok. Então eu tenho um banco SQL. Cadê meu? Perdi a minha. Eu tenho um banco aqui SQL, tá? Que tem ID cliente. Eu tenho um banco SQL, que é ID comprador. E aí eu tenho um banco que eu escaneei os documentos, tá bom? E é um banco, é um Lucene, por exemplo, que é para guardar documentos. E eu só consigo guardar que é o documento do contratante, tá? Eu vou botar aqui um Lucene, que é um banco para documentos. É NoSQL. Não é exatamente o NoSQL, mas é um banco NoSQL. E aqui eu tenho o ID contratante e eu tenho um documento, tá, escaneado, que é o papel que o cara assinou. Tá? E nesse papel tem o nome dele. Ok? Aí já começa a complicar o seguinte, olha só, como é que eu sei? Então eu queria falar primeiro que não é fácil, porque como é que eu sei que esse cara aqui é esse cara aqui? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou olhar para os outros campos. Tá? E aí eu vou falar, olha só, realmente, se o nome for igual, e se o nome da mãe, vamos dizer que tem o nome da mãe, for igual, é a mesma coisa. Ok? Belezinha, facilzinho, né? Aí, vou botar o nome do pai só para a gente fechar, vamos dizer assim, quase 100%. Se for igual, a probabilidade é a mesma coisa. Aí você vai pegar isso aqui, vai rodar o seu ETL, né, com essa premissa, e vai descobrir o seguinte: consegui identificar 85% dos meus ID clientes com o meu ID comprador. Tá? Mas por que eu não consegui identificar os outros? Porque aqui, por exemplo, tem gente que botou o nome completo, tem gente que botou o nome similar. Aí você começa a rodar algoritmos de similaridade de texto. Tá? Para poder falar, então agora, ó, quem tiver mais de 80% similar, eu vou considerar também que está nesse pacote. Aí você chega lá em 95%, sei lá. Aí o que você faz com os outros 5%? Ou você sofistica, né? Ou você. E como é que você descobre isso, né? Por amostragem. Você vai olhar e vai falar, esses caras que eu não achei, mas são o meu, olha só, são o mesmo. Aí você vai descobrir, então eu vou usar o endereço, então eu vou usar a data de nascimento, e você começa a achar outras maneiras até você chegar ao máximo possível nessa integração dos dois bancos. Quando chega esse cara aqui, poxa, você vai ter que fazer um processo realmente de extração de dados. Extração de dados do documento, né, que é difícil. E aí, nesse processo de extração de dados, você vai achar, achei lá o nome do comprador e o CPF. Beleza, porque essa base aqui tem o CPF, então eu posso usar o CPF e o CPF para bater os nomes. O CPF eu tenho uma garantia, pelo menos no Brasil, que é o mesmo, né, se não tiver digitado errado. Então, realmente, as bases que tem outros, eu não vou falar NoSQL, né? Não SQL, não é essa a questão. Porque NoSQL pode ter campo, pode ser lá um monte de JSON, né, que tem lá os seus campos, né? Ou tem uma matriz que a gente sabe que um vetor que a gente sabe que o primeiro item é o nome. É quando você não tem a informação, ela está lá realmente, como você falou, bagunçada em algum outro espaço, né? Como um documento, uma coisa assim, que você escaneou, mesmo um XML que não tem a mesma organização que você pensa, né? Mas a partir do momento que você tem um JSON, um XML, você consegue separar o objeto, fica tão fácil quanto no relacional, tá?
pode ser que você precise de mais passo, mas conceitualmente você entende. O problema realmente é quando você tem que buscar no texto, numa imagem, alguma coisa, aí as coisas realmente complicam. Tá bom? Tudo bem, entendi. E aí a gente, finalmente chegamos no modelo dimensional. Então a gente vai ver o que é o modelo dimensional, e depois, mais tarde, a gente vai aprender a construir um modelo dimensional. Então a ideia do modelo dimensional, né, segue uma regra do Kimball que diz, na área de apresentação, todo modelo deve ser dimensional, atômico, que nem a gente tem no R, né, atômico, não pode ter nenhum campo múltiplo, né, e aderente à arquitetura do meu data house. Isso aí é só para manter, né? Então a gente vai modelar de forma diferente a minha informação. É a mesma informação, mas a gente vai modelar de um jeito, né, mais fácil do usuário entender e melhor para o desempenho das consultas. Tá? Ele fala que tem mais resiliência a mudanças. Eu não sei se eu concordo com isso, vocês vão ver. Daqui a pouco vocês podem fazer críticas a isso. Mas realmente, para o usuário entender, é mais fácil. Em vez de ser uma rede, né, é uma estrela. Tá? E para fazer consulta, não só é mais fácil, como se criou durante o tempo bancos de dados que facilitam muito esse tipo de consulta. Apesar do que depois os SGDBs se otimizaram para isso. Tá? Então a ideia é a seguinte: a gente quer fazer perguntas sobre os negócios. Essas perguntas, então, são medidas. Tá? Coisas que eu posso contar, coisas que eu posso calcular a média, coisas que eu posso somar, subtrair, dividir. Tá? Então, a gente vai olhar para os fatos que a gente deseja. Tá? Basicamente, a gente vai olhar para a nossa pergunta, né, e ver quantidades e valores e dimensões, né, coisas desse tipo. Tá? E é o que você quer ver, o número que você quer ver lá. Tá? É sempre número ou algo que eu conto. Tá? Que aí não é um número, é só um registro. Ó, tem um desse. Né? Aí eu posso contar, tem um. Aí vão ter vários, vão ter N. Né? E ele vai ter várias chaves estrangeiras, né, que me permitem identificar as dimensões. Tá? Então, o fato ele pode ser visto de várias maneiras, né, por vários filtros. Tá? Então, a gente pode associar o fato ao dado numérico e aditivo, né, que eu posso fazer alguma operação com ele, né, e eu posso falar das maneiras com que eu posso ver esse fato. Né? É o por alguma coisa. Né? Então, a ideia é a seguinte: quanto eu vendi, né? Quanto eu vendi, isso aqui é o fato. Aqui, por dia, mês, ano. É uma dimensão de data. Loja, bairro, cidade, estado. Outra dimensão. Território, né? Tipo de produto, por produto, tipo de produto. Vamos supor que tem a classe de produto, por produto. Né? Por forma de vender, né? Por crédito, débito, Pix, né? Forma de vender. Então, esse por aí vão ser as nossas dimensões. Né? Essas dimensões vão ter, normalmente, no modelo mais simples de estrela, vão ter só uma chave primária. Né? Ela é sempre uma chave artificial, tá? Criada no sistema de ETL, né? que vai ser usada pelo fato. Né? Então, se eu tenho aqui a dimensão produto, né?
aqui no meu fato, eu tenho a chave produto para eu poder fazer esse join simples, esse join de um nível só. Tá? E aqui a gente tem o nosso dado desnormalizado. Né? Se aqui é produto, né, todas as informações do que seria uma hierarquia produto estão aqui. Tá? Então eu tenho aqui a chave natural dele, né, que é o SKU, né, o número SKU, você pode imaginar aquele código de barras, por exemplo, né, descrição da marca, categoria dele, o departamento onde eu vendo, né, o tipo de pacote, se é de diet, né, o peso. Então, todas essas coisas eu vou usar como esquemas de classificação daqui. Tá? Veja que algumas coisas, né, elas não são características do fato, apesar de podem ser somadas. Né? Eu posso somar o peso do produto, mas ele não é característica do fato, porque o meu fato aqui é a venda diária. Tá? Não é nenhuma venda, isso aqui é um agregado, né? Venda diária de um produto em uma data, né? Isso aqui formando, né, uma chave composta primária. Normalmente a gente vai ter uma surrogate key aqui também, vai ter uma chave artificial aqui também, né? Que é o ID fato, vamos dizer assim, ID fato PK. Por quê? Para não ficar fazendo essa conta toda hora, somando as chaves, se eu precisar ver se é único ou não. Então a gente, para facilitar a base, pode ter um ID fato PK. Ok, opa, fui para o fim? Desculpe. Então, nessa tabela de fatos, de dimensões, a gente, por exemplo, uma coisa que existe muito em empresa são códigos para as coisas, né? Então a gente trabalha para minimizar os códigos, né? Então, por exemplo, se eu tenho tipos de roupa, né? Que é roupa masculina, acessório feminino, né? Eu vou criar códigos para isso dentro do meu Data Warehouse, né? Para facilitar os meus joins. Né? Pô, em vez de fazer um join, né, com strings, que é um join caro, né? Eu vou fazer um join com um par de coisas, até mesmo com números, código 0, 1, 2, né? 3, né? Para ser um join mais rápido. Tá? Então eu tenho também preocupações de otimização desse modelo. Né? E aí ele fala o seguinte: olha, se você usar um modelo não normalizado, você quebra a recuperação intuitiva dos dados. Isso é uma verdade, né? Porque o modelo, o usuário, por exemplo, ele pensa em nota fiscal. E o modelo de uma nota fiscal, no ER, ele exige que a gente tenha aqui o cabeçalho, item de nota, produto. E aqui vai ser, né? Esse aqui é o meu. Né? Cabeçalho nota fiscal, item de nota nota fiscal, produto nota fiscal. Né? Provavelmente ele vai ter também se for dimensionar, se for um banco de dados histórico, né, ele vai ter ainda, né, preço, porque o preço vai variar no tempo. Tá vendo como e a ideia é essa? A ideia e aqui ele vai ter que ter o preço pode ser usado em muitos ou em nenhum, aqui é isso. Né? Então a ideia que eu estou querendo passar para vocês aqui é a seguinte, né? Se eu vou fazer um modelo de Data Warehouse que atenda as minhas características, né? Integrado, variante no tempo. Esse aqui, né, é um problema sério, esse variante no tempo, é um problema sério de modelagem, porque ele gera, né, mais entidades. Né, porque o produto não pode mais ter um preço único, tem que ter um preço no tempo. Né?
Então ele gera mais entidade. Então meu modelo começa a ficar muito complicado para o cliente entender. Ah, então tem que juntar esse com esse para procurar esse. Como é que eu sei? Ah, então é mais fácil fazer aqui, ó. Item de nota, dados de nota, preço, produto. O que mais que eu botei aqui? Aí eu posso botar aqui destino. Aí tudo é só um join com item de nota fiscal ou item de venda, né? Então, para o cliente é muito mais fácil ver assim do que ver assim. Do que ver do jeito do ER, né? Porque o cliente ele quer fazer, eu pergunto o seguinte, ó, ticket médio diário por loja. Então essa pergunta implica em um fato, que é o total da nota, tá? E duas dimensões, que é o dia e a loja. Ok? E aí, acha isso aqui, poxa, né? Aí eu ainda teria que ter aqui, vamos desenhar aqui, né? Eu teria que ter aqui, essa nota foi feita numa loja, tá? Isso aqui é uma loja, tem várias notas, uma loja pode não vender nada, tem que ser aqui. A mesma coisa aqui para dia. Não, vamos dizer que a data viesse aqui, né? E aí aqui o que eu tenho? Não, aqui, eu boto loja, né? Boto dia, tudo. Dia é uma dimensão. Claro, não tem pergunta. Ah, mas o dia não ficava aqui. Não, dia é dimensão. Tá? Inclusive vai ter umas chaves, qualquer coisa de hora, dia, tudo é dimensão. Vai ter uma chave externa aqui, né? Vai ter um FK aqui. Vai ser por chave. Tá? E aí é muito mais fácil para o cliente poder trabalhar com esse conceito. Ok? Então fica assim para a gente, um fato de dimensões. Eu tenho as vendas diárias, né, já agregadas, né? Posso ter vários fatos aqui, né? Preço total, né? E aqui eu tenho a loja, a data e o produto, né? E aí eu sei que eu posso fazer várias perguntas do tipo por dia, por mês, né? E aí eu opero aqui, né? A minha consulta fica mais barata. Eu faço uma operação nessa tabela pequenininha, né? Faço uma operação nessa tabela pequenininha, faço uma operação nessa tabela aqui. Essas tabelas são bem menores que essa aqui, né? E aí eu faço um join barato, né? Em vez de fazer um join caro de 380 tabelas. E aí a gente vê ali, né, essas coisas aparecerem nos relatórios, ó. Por bairro, né? A marca, total de vendas, quantidade vendida. Então essas coisas vieram, né, do Daily Sales Facts. Eu guardei quanto eu vendi de cada produto, né? Mas eu peguei por marca, né? Aí fiz um agrupamento por marca, um agrupamento por bairro aqui, né? E um agrupamento por... Aqui não usou, né? Devia ter usado. É ruim fazer um relatório desse sem data, mas vamos ver que é do dia de hoje. Vamos dizer que é data. Tá? Então, essa é a ideia do modelo dimensional. Além disso, né, essas perguntas elas são típicas do processo, porque o que o processo faz? Qual é a ideia? Né? O processo o que é o processo? Né? O processo é uma forma da empresa
fazer algo que ela tem que fazer, né? O processo é como a empresa faz algo que tem que fazer, que é essa função, né? Normalmente ele atende, né? Ele atende um pedido, de alguma maneira, uma necessidade, né? O processo é feito para isso. Eu tenho que vender. Então, como é que eu vendo? O cliente chega, pede uma venda, né? Aí você vai lá e começa o processinho de atender o cliente. Até acabar. Acho que acaba assim. É... Então, é natural que as perguntas sejam feitas sobre o desempenho da empresa e onde o desempenho da empresa ocorre. Nos processos da empresa, e não nos departamentos, né? O desempenho da empresa ocorre nos departamentos por acaso, porque o departamento é parte daquele processo. Mas a função da empresa, o que a gente tem que medir é a função da empresa, né? Às vezes a gente quer saber o desempenho de um ou outro departamento como passo do processo. O departamento está aqui, né? Responsável por um passo. Tá? E aí, né? Então a gente tem esse grande caracterizador assim, de estou fazendo um data warehouse, é a construção desse modelo dimensional. Tá? E aí você tem outros passos necessários. Um muito importante é a extração. Então eu vou extrair meu dado, né? Por que ele é importante, né? Extrair o dado. Porque os sistemas existentes são uma bagunça. Se não são isoladamente, são em conjunto, né? Por que eles são uma bagunça? Porque eles sofreram alterações, né? Eles foram criados em cima de sofreram alterações de requisitos distintos, né? Requisitos diferentes, né? Ao longo do tempo, né? Com qualidades diferentes. Eu não sei, tá pitando aqui. Qualidade, ok, não tem pergunta. Qualidades diferentes, né? E sistemas diferentes. Botar tecnologias. Então, essa coisa complica, né, o trabalho de extração. Tem que fazer um estudo como vai extrair, né? Algumas vezes você vai precisar que o sistema-fonte gere o dado, né? Pode ser que o sistema-fonte gere o dado. Pode ser que você, o ETL, busque o dado. Tem questões de horário, né, de carga adicional ao sistema-fonte. E aqui você interage com outros grupos, né, que podem não estar interessados, porque tem muita coisa para fazer, então ele não quer, não vou, pô, cara, eu sei que eu tenho que dar esse dado para você, mas eu tenho um monte de coisa para fazer para o meu usuário, né? Então ele não tem um problema político também desse processo de extração, né, porque ele tira o dado do proprietário do dado. Às vezes pode ser até planilhas. Eu trabalhei, a gente fez um projeto, né, que tinha que agregar o dado que estava na posse de ambulatórios, né, e cada ambulatório tinha uma maneira diferente de pensar como era o cliente, como é que era o prontuário médico, né, quais eram as informações guardadas, né, e aí gerou até uma dissertação de mestrado, esse trabalho de agregação, né, dos basicamente do modo que o médico tratava para uma base integrada.
faz bastante tempo. Né? Aí quando a gente consegue pegar o dado, que tem um trabalho, além de técnico ser difícil, ser político, né? A gente começa a trabalhar com ele, né? Faz essa transformação, né? Que tem limpeza, por exemplo, correção de ortografia, né? Resoluções de conflitos de domínio, né? Uma coisa está guardada de um jeito, outra está de outro. Né? Dados faltando, isso aqui tem técnicas específicas, tem uma coisa que chama, o nome é horrível, é imputação. Então, por exemplo, a gente trabalhava com um dado, que era um dado que vinha das estradas, tá? É carros passando na estrada. Esse dado depende de equipamentos que quebra, certo? Então vinha aqui um log, né? Esse log vinha e tá. Aí não tinha, tá. Então esse dado, ok, esse dado tem um que a gente chama de raw data, né? Dado, dado raiz, né? Mas a gente tem que fornecer para o usuário dessa base um dado Nutella. Né? O quê? Um dado com isso aqui preenchido. Tá? Porque ele vai usar para coisas, né, que precisa desse dado. Porque os algoritmos que ele vai usar para análise precisam desse dado, senão o algoritmo dele quebra. Né? Então a gente fornece, quem quiser, tem lá o dado raw data, mas quem não quiser, a gente fala, olha só, a gente tem o dado com a imputação. Né? Mas mais que isso, né, não basta dizer que tem o dado com a imputação. Tem que dizer, né, no nosso metadado, qual o método. Tá? Porque se o nosso método não for compatível com a análise dele, né, ele não vai dar errado a análise dele. Né? Aí a gente tem que botar tudo em formato padronizado e eliminar os dados inúteis. Né? Mesma coisa que pode ser que eu tenha um dado aqui, né, que tem lixo, né, e é inútil, então é melhor não ter na minha base. Tá? Ou é muito velho, né, coisa assim. Aí o problema de combinação de fontes, ou por chave, né, ou por atributos não chave, né, ou por chaves naturais, né, mesmo que não seja a chave, pode ser uma chave natural. Né? O que é uma chave natural? O CPF, né, nome mais nome da mãe, mais nome do pai, né? RG mais estado, RG mais estado. Essas são chaves naturais. Né? Criar chaves artificiais para a gente poder fazer, para evitar a dependência da chave do sistema legado, porque se eu uso a chave do sistema legado, né, e o sistema legado muda de alguma maneira, eu não tenho como fazer meus mapeamentos de novo. Né? Faz uma confusão lá. Né? E aí a construção dos agregados, né, que a gente estava falando, dos resumos para aumentar o desempenho. Né? Mesmo que eu tenha no meu maior detalhe, né, tem contas que eu posso deixar feitas porque eu sei que vão ser consultadas toda hora. Né? Então isso eu faço no data staging, eu também posso fazer indexação, garantia de qualidade, várias coisas. Né? E finalmente eu carrego. Né? Eu carrego, né, em massa. Né? E no modelo do Kimball é possível que eu replique os dados nos vários data marts. Né? Agora a questão aqui apesar de não ser realmente necessário, o dado, né? Vou botar aqui pode. E aqui é data marts. Ok. Tá? Porque tem um processo específico no Kimball que fala de dimensões conformes. São dimensões que são a mesma dimensão, na verdade, você tem que identificar isso de alguma maneira. Mas como os dados isso pode ser difícil de ver, né, para algumas dimensões. E aí você vai criar os índices para os efeitos ficarem bons. Né? Nos dados recém-carregados, você vai olhar esses dados, então tem um processo de garantia de qualidade, o que aconteceu, né? De observação de logs e coisas assim. Consistência com valores anteriores, né? E todas as coisas podem mudar. E uma dificuldade muito grande, né, do pessoal de ETL, principalmente, né? É porque o ETL é o seguinte, né? São os fontes, né? Fonte, ETL, né? T, L, joga para o Data Warehouse. Tá? Esse pessoal aqui é o mesmo pessoal.
Isso aqui é integrado, ok? Agora, esse pessoal aqui não é necessariamente integrado. Então, o cara aqui pode fazer uma modificação. Modifica e não avisa. Isso é um clássico, né? Aí o ETL quebra. T0, T1. E aí o ETL quebra e joga lixo T2. E aí o que tem que fazer? Poxa, eu tenho que desfazer tudo isso quando eu descubro. Aí esse cara aqui reclama, né? T4. Opa! Reclamou. Aí eu tenho que ver, bom, por que que algo que estava dando certo passou a dar errado? Né? T5. Por quê? Aí eu vou descobrir lá, né? Opa, acabou aqui. Aí eu tenho que T6 desfazer, T7 fazer de novo. Então meu processo de ETL muda. Isso aqui, essas mudanças, né? Mudanças nos fontes ocorrem frequentemente, né? Por quê? Porque ele sofre processo de manutenção, né? Avisadas ou não. A gente espera que avisem, né? Mas podem não avisar, pode você não perceber o aviso, o cara pode mandar um e-mail, né, e você não vê, ou ele manda um e-mail para o funcionário que não faz mais isso e o funcionário que faz isso não recebe o e-mail. Então a coisa no mundo real bem complicado, né, tratar a evolução dos fontes, né, pelos sistemas de data warehouse. E aí tem vários outros processos que não são menores em importância, porque não funciona, né? Mas é a publicação, a liberação dos dados, né? A atualização, né? Ó, trocou lá algumas coisas, eu tenho que trocar, né? No fonte lá, né? Trocou isso aqui, aí eu tenho que atualizou isso aqui, aí eu tenho que no meu histórico talvez atualizar, porque ele mexe no passado, né? O passado não é garantido, o passado pode mudar. Por quê? Porque estava errado, por exemplo, né? Até agora a gente não falou isso, a gente falou, eu tenho que guardar o passado. Só que o passado pode mudar também. Aí eu tenho que perceber que o passado mudou e fazer a atualização. Todo o processo de consulta, consultas pré-fabricadas, sistemas de consulta, né, gerado. Eu posso ter feedback de dados, né? Então, no Data Warehouse você faz uma conta que volta para o outro sistema, né? Processo de auditoria, de eu estar fazendo sucesso, de segurança, né? Então eu tenho normas, por exemplo, né? Como a Sarbanes-Oxley, acho que escreve aqui, Sarbanes. Já ouviram falar disso? SOX. Né? Então o SOX, o Felipe fez uma pergunta ali, já vou responder. Né? O SOX é um bando de regulamento, né, que a gente tem que ser, se você estiver na Bolsa Americana, mas tem os regulamentos da CVM aqui, que você tem que ser compliant, né, que você tem que atender, né, de quem pode e quem não pode ver a informação. Né, porque aquela informação tem um efeito no mercado. Se eu souber que a Petrobras achou um poço antes dos outros, eu compro a ação da Petrobras. Daqui a um mês ela anuncia, eu ganho dinheiro. Então tem uma regra de quem pode ver e quem não pode ver os dados, que conflita com a ideia de publicação ampla, né? Backup e recuperação. Né? Aí o Felipe... Felipe, você pode fazer essa pergunta de novo aqui em voz, para eu entender melhor? Posso sim. Eu escrevi para poder não atrapalhar. Então, a minha pergunta é naquela imagenzinha, isso. Que você colocou, eu vou aqui desfazer e fazer corretamente. Mas e se a modificação da fonte for uma modificação que é importante para o processo da transação do dado? Como que eu faço? Por que eu teria que mudar uma coisa que... E se quem tiver errado a partir desse momento for agora o ETL? Não, quem está errado é o ETL, só que você não me avisou. Você fez a modificação. A fonte tem que evoluir, certo?
Uhum. Não tem jeito, é um sistema que está rodando no mundo, ele tem que evoluir, eu tenho que corrigir dados, tá? E aí ele faz uma modificaçãozinha lá. Pode ser que ele modifique até o passado, Cassio. Outro dia a gente fez um negócio desse, a gente rodou de novo um algoritmo que estava dando errado, a gente rodou para o passado também, tá? Aham. Aí o que acontece? Aí, como eu fiz essa modificação, o meu ETL quebra. Uhum. Vamos dizer que eu tive que pegar um campo e separar em dois para ficar correta a informação, tá? E aí Aham. eu tirei. Se eu tirar o nome do campo anterior e botar dois nomes novos, o meu ETL não vai nem rodar, vai quebrar, tá? Uhum. Se eu botar um nome igual ao nome novo, o meu ETL vai ficar, vamos dizer assim, vai colocar um dado que não serve para nada, Tá. tá? Porque ele não Uhum. está no padrão de leitura antigo. Então o cara vai ver lá, estava escrito aqui que era da Ford, mas agora está escrito que é da Ford Caminhões, porque eu quebrei as empresas em empresa e tipo de carro que produz, tá? Uhum. E aí o cara que está vendo lá vai ver metade do relatório, vem Ford, depois vira Ford Caminhões, Ford Carro, e não vai entender nada. Ué, como é que a Ford mudou de nome, né? Tá? Então eu tenho que refazer, tá? Nos dois casos, eu tenho que desfazer, quer dizer, ou fazer uma vez certo, né? Mas eu tenho que desfazer aquela informação errada que eu coloquei. Pode ser que eu tenha que mudar o ETL, mudar o meu DW todo para ele atender as novas informações que vêm daqui, tá? Ah, Inclusive, tá. Você tá falando de desfazer o sistema, não exatamente a fonte. não, você vai desfazer o lado de cá. Você vai corrigir aqui, entendeu? Ah, tá. Porque lá o cara está atendendo a demanda dele, modifica, né? Porque ele está atendendo a demanda que ele tem que atender. Aí isso aí você não vai conseguir. Ah, não faz isso não. Porque isso vai atrapalhar o ETL. Atendendo. Não existe isso, entendeu? Não, é, 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 não faz isso porque vai atrapalhar o ETL. O cara faz. Né? Um problema típico é o seguinte, né? Imagina que você tem uma base de dados integrada, tá? E aí, geralmente, essa base de dados integrada, base de dados integrada, os dados foram criados para atender certas coisas, tá? Então esse cara aqui é de propriedade de alguém, esse aqui é de propriedade de outro, esse aqui é de propriedade de outro, tá? Mas os dados têm interações, né? Sei lá, por exemplo, quem cuida das lojas, tá? Você vende na loja, tá? Então tem um cara que cuida de toda a estrutura física, né? Da empresa, tá? E aqui você vende nas lojas. As vendas ocorrem nas lojas. Isso lá no LTP, tá? Uhum. Aí o cara percebe, de repente, o seguinte, ó. Ele percebe que todas as lojas americanas ele recebeu em pés quadrados em vez de metros quadrados, tá? Ok. Uhum. Então ele fala, não, ó, caraca, eu tenho na mesma coluna, que é o tamanho da loja, tá? Ele tem dados errados. E ele percebeu lá que são os dados americanos. Então ele roda uma atualização, né, de pés para metros, ok? Uhum. E aí o que vai acontecer é que o cara que está aqui na frente, ele vai olhar o gráfico de ticket médio, tá? E de repente as lojas americanas vão vender um terço de ticket médio por espaço que vendiam. Entendi. Pé para metros, lojas, USA, outras. Tá? Pé, pé. Base inconsistente. Corrigida com a conversão. Aí você puxou o dado, né? Visão do cliente, do usuário, né? Caíram as vendas em um terço. Aí ele vai falar, cara, você ficou maluco, porque como a venda não caiu, a loja não pode ter crescido. Todas as lojas americanas tem alguma coisa errada. Aí ele fala, tem alguma coisa errada. Aí você vai investigar. Aí esse é difícil de achar, tá? Aí você vai investigar e você olha, poxa, mas os meus tamanhos mudaram no dia X. Ah,
poxa, o que aconteceu? Aí você vai conversar, cara, olha lá, o seu sistema mudou os tamanhos. Ele fala, claro, estava errado, eu consertei. Só esqueci de te avisar, tá? E aí você vai ter que fazer. Aí o conserto aqui é o quê? É transformar. Você vai ter que fazer o que ele fez para o passado, converter em metro, né? E aí o gráfico, o gráfico corrigido vai ficar aqui, né? Não é o de cima, né? Para poder comparar com as outras lojas. Mas é um processo típico do mundo real, entendeu? Você acha um erro, você acha um novo dado. Ou o cara divide, a loja americana agora dividiu, porque eles contavam o terreno todo, agora ele dividiu em terreno de loja e terreno de estacionamento. Agora tem 2 colunas. Mas vai acontecer o mesmo efeito. Mesmo que tivesse tudo em metros, né? Vai acontecer. Todas as suas lojas vão cair de repente a produção. Aí você vai ter que decidir como fazer. Mas o cara muda lá e não te avisa aqui. Né? E às vezes ele não corrige o passado, porque ele não está preocupado com o passado. Ele está preocupado com o diário, com o dia a dia. Então na base dele vai ficar errada, ou no backup dele está errado, e você pega dados antigos do backup dele. Então é um problema realmente que existe, tá? Tudo bem. Por isso que esses caras de ETL não param de trabalhar. Quanto maior a empresa, quanto mais ETL faz, mais trabalho de ETL que você tem. Porque cada coisinha que você põe para dentro do ETL é uma coisa, uma fonte que você põe para dentro, é uma fonte que você tem que vigiar, que vai acontecer mudanças, que talvez não vá rodar, né? Não tem negócio, aí eu rodo à meia-noite, mas o cara começa a rodar à 1 da manhã, e quando você pega o dado antigo, e não tem nada ainda. Eu pegar, aí você fala, não aconteceu nada naquele sistema. Não, é que ele está entrando mais tarde que você. Aí você tem que aprender, poxa, ele não entra mais meia-noite no ar, ele entra 1 hora, então eu tenho que entrar às 2. Né? É trabalho diário. Vamos lá. Então o Kimball, ele fala de alguns mitos, na verdade, ele tá, que falam contra ele, né? Ele vai explicar, não, olha, modelos dimensionais são apenas dados sumarizados. Não, se for mal projetado, ele fala, né? Ele tenta trabalhar, né, com a capacidade de previsão das consultas, e se você consegue prever as consultas corretamente, você não precisa detalhar o dado. Se você não consegue prever, você tem que detalhar o dado para o cara fazer qualquer consulta. Né? Mas quanto maior a granularidade ou menor o detalhamento, né, pior é o seu desempenho. Então você tem um estudo lá de como sumarizar os dados. Na verdade, isso pode ser feito até online, né? Você bota primeiro os dados detalhados, hoje em dia, pode fazer isso, né? Porque tem espaço, antes não tinha. Né? Você bota primeiro os dados detalhados, aí vê como as consultas estão agindo e começa a materializar as visões das consultas, projetando elas para rodar em certo momento. O processo, já falei um pouquinho sobre isso, né? E ele acha mais importante, eu acho uma boa ideia também. Ele fala que modelos dimensionais não escalam, na verdade, escalam com as ferramentas que você tem hoje em dia, né? Escala é que você pode usar mais, né? Você começa a juntar as tabelas das dimensões, usar uma só, né? Então você consegue. Porque a ideia é que você teria várias tabelas para a mesma dimensão, né? Hoje em dia você usa uma tabela só em todas as dimensões. Tá? Realmente o modelo dimensional com agregações, ele diminui a quantidade de consultas que você pode fazer, né? Mas com detalhamento você fica livre para fazer mais consultas. De qualquer maneira, no modelo ER global, né, você realmente pode fazer qualquer consulta, mas ela pode ser muito custosa, né? Porque ela está muito longe lá de uma entidade da outra, tem que passar por vários joins, né? Isso não vai acontecer aqui. É um join para cada tabela, né? E vai cortando, vai cortando, vai cortando. Inclusive, se você acertar a ordem, né, ou se o banco de dados acertar a ordem com o sistema de otimização, né, você corta muito rápido. Né? Porque vamos supor que você tenha 2 dimensões, né? Uma tem muito menos opções, uma tem muito mais opções que a outra, mas também significa que os seus dados, fonte, que os seus fatos, né, se você quer fazer uma pergunta para um item só da outra dimensão, por exemplo, dia, né? Eu quero só um dia.
né? Aí o seu corte na sua tabela de dados é muito grande, e isso acelera todo o processo. É, besteira isso, modelos dimensionais de data não pode ser integrado, e aí o Kimball oferece uma solução vamos dizer assim, de empresarial, que é o que ele chama do Data Warehouse Bus. E a gente vai modelar isso, né? O problema é que misturar os projetos pode ser um problema. A gente vai modelar isso identificando que dimensões são comuns a que processos. Tá? Agora, o Kimball também fala de algumas armadilhas do processo, né? Primeiro, isso é muito comum, tá? É ir para aquela coisa da tecnologia. Eu conheço empresas que compraram todo o sistema de Data Warehouse e nunca fizeram Data Warehouse. Então, pagaram pelo software, pagaram pelo hardware, instalaram, e na hora de fazer não tinha mais fôlego. Porque o processo de comprar tudo isso, de instalar tudo isso, de propor é muito grande. Aí trocou um gerente, o gerente não estava interessado em tocar isso, né? Não conseguiu fazer. Né? Na verdade, não trocou o gerente, não, trocou a diretoria. Tá? Qualquer projeto de muitos anos, né, em vez de vários projetos pequenos, é um risco muito grande. Né? E também gastar muito, como o ETL é muito custoso, se você ainda gastar energia no ETL para forçar uma normalização, para depois atender o cliente, aí o cliente, pô, estou pagando há um ano, você não fez isso nada ainda? Você fez um monte de coisa, mas o cliente não viu receber. Né? Aquele princípio do ágil, né? Entrega logo alguma coisa. Então o Kimball se ajusta muito melhor a isso. Tá? Dados muito complexos para o cliente também, aí o cliente não consegue usar o sistema, né? Não olhar, né, para as dimensões comuns, né? E trabalhar com isso, né? E usar apenas dados sumarizados que vão restringir o uso do sistema. Então são várias armadilhas que vão aparecendo e que a gente vai tentando quebrar hoje em dia. Né? Presumir que as perguntas, os requisitos dos dados são estáticos, né? Não está preparado para mudança dos dados fontes, para mudança do tipo de apresentação, né? E é isso aqui é o principal, né? É o princípio do ágil, né? Buscar, né, que o cliente, né, parte do projeto, né? O cliente tem que vestir a camisa. Por quê? Porque você tem entregas em curto prazo, entregas frequentes. Aqui tem um exemplo do. Opa, o Leonardo. A comunicação é mega importante e aí a gente tem uma ferramentinha muito legal que já vi ser usada em alguns projetos, né? Que é uma tabela, é uma matriz RACI. A gente pode falar sobre isso. Vamos ler o caso do Felipe aqui. Conheço o caso sobre o sistema que um dado sumarizado data hora e depois o UTC. Ah, legal. De repente, o meu cliente me mandou que já deveria poder ser mostrado em múltiplos chutes, só com o toque de botão. Ok. Ah, muito bom esse exemplo. Eu vou guardar esse exemplo aqui, hein? Deixa eu até copiar. Vou colocar não sei aonde. Pô, gostei do exemplo, hein? Então, o exemplo dele, vou tentar desenhar ele aqui. E o Felipe fez uma coisa bem legal, é que ele descreveu o exemplo sem identificar a empresa, nada. Olha que legal. Aí a gente pode trabalhar com ele. Eu não sei nem quem é, não tem problema. Ué, 49. Esse. Olha lá. Vamos tirar isso aqui, não precisa. Vou botar aqui embaixo que quem foi que deu o exemplo. Posso usar, né, Felipe? Pode sim, pode sim. Obrigado. Vou anotar aqui. A gente vai ver que ele trabalha com a área, né? Então, olha, eu tenho um dado sumarizado em data hora, de data hora, né? Então, ele tem lá, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Vamos lá, ó. Ele tem uma tabela data hora. Né? E aqui tem um dado, né? Tem uma PK ela lá, né?
tenho dado fato. Vou fazer um exemplo aqui, vou dizer aqui que ele sumarizado só pela data. Não, vou botar aqui data hora. Aí o que acontece, né? Ele tem lá um UTC, né? UTC, que é o exemplo dele aqui. Aí o cara fala aqui, agora eu quero ver por qualquer fuso horário. Né? Mas como ele sumarizou, né? Então eu tenho aqui uma compra, um item às 3 horas e tem um item aqui provavelmente às 4 horas UTC. Então, total, aqui é uma soma, aqui é uma soma. Aí quando ele vai ver em outro fuso horário, né, tem fusos horários que são no meio, por exemplo, né, esse um item que estava aqui, mas eu tenho um fuso horário intermediário, é só um caso de exceção desses fusos horários intermediários, né, Felipe? Ou tem um caso que é... Então, é porque esses dados eles eram agrupados em intervalos bem maiores. Ah, tá. Então no dia, por exemplo, né? É, Vou de um dia botar para no dia o dá outro, alguma certo, coisa né? assim. Uhum. Dia um, dia 2. Então no fuso horário intermediário, né, o dado, em que lado o dado está, né? Em que dia ele está. Né? Um fuso horário ou outro. Você não consegue saber em que dia ele está naquele dado, né? É. Mas tem que ser mais que horas, né? Tem que ser mais que horas, eu acho. Mas eu entendi. Vou tentar fazer um exemplo que eu consiga mostrar que não dá. Legal, brigadão. Muito, muito bom exemplo. Ah, então é isso. Então chegamos aqui no fim. Né? São 9h40, é um bom fim para a gente. Deixa eu botar isso aqui. Né? E esse material é basicamente, né, do Kimball, tá? E a gente vai continuar nesse tópico. Então, vamos ver aqui, ó. Né? A gente vai falar do ciclo de vida, né? E aí esse ciclo de vida é o passo a passo do trabalho total que seria fazer um data warehouse, né? E a gente vai olhar para alguns passos específicos mais profundamente durante o curso, principalmente o planejamento, né? E um pouco de uso das ferramentas de ETL. Certas coisas a gente não consegue tratar, né? A não sei falar assim nesse nível que a gente estava falando agora, porque eu não, a gente é difícil, né? Vou fazer um laboratório que de repente vai mudar o sistema anterior, e aí você vai ter que discutir com o cliente por que que mudou, por que que não mudou, como é que quer. Não é, não, 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 não. Então a gente vai contando essas histórias aí. Essa história do Felipe foi ótima, é um bom exemplo. E a gente tem alguns exemplos padrão de outras coisas que podem acontecer quando a gente fala do modelo dimensional. Tá? A gente fala, o produto muda de preço, o produto muda de código, coisas bastante comuns que foram encontradas pelo Kimball, e ele tem soluções padrão para essas coisas, né? Como se fosse patterns. Né? Ok, então estou devendo para vocês colocar alguns vídeos aqui, né? E a gente se encontra na terça-feira. Deixa eu parar a gravação. Ok, interromper a gravação.